Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa do jeito do Jonas, animado hoje com menos tosse, tomei uma injeçãozinha ontem, ó, daqui, muito bem tratado lá no Santo Amaro, obrigado Urbano, obrigado pessoal aí que atende ali logo que a gente chega no Santo Amaro, tem aquelas mocinhas atendendo, eu devia ter anotado o nome das moças, são muito simpáticas, me atenderam muito bem, só não gostei da agulhada, porque, né, vai fazer o quê, dói, mas tomei a agulhada, hoje já estou tossindo menos, já estou mais tranquilo, graças a Deus, e obrigado lá ao pessoal do Hospital Santo Amaro, um abraço para todo mundo lá, gente de primeira linha. Hoje a Denise Castro Nascimento faz aniversário, grande Denise, lá do governo, meus parabéns, que Deus te dê muita saúde, muita felicidade e muito amor no coração, parabéns Denise, a Raica, a Lanter também está fazendo aniversário hoje, parabéns, o Rogerinho Lima, ô Rogerinho, para de brigar com a gente, parabéns, Deus te abençoe Rogerinho, você sabe que eu gosto muito de você, um beijo no coração, muito legal. Dito isso, quero dizer que nós temos canal de comunicação com o nosso telespectador pelo jonasgrebe@ig.com.br, é o nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook.com/do jeito do Jonas, onde você assiste este programa e outros. Tem mais de 400 programas para você ver lá. É dose para mamute. Já pensou você assistir 400 programas de meia hora? Dão 200 horas de programa. É óbvio que ninguém vai fazer tudo isso, mas assiste um que você goste, procura lá alguém que você acha interessante, assista. Eu fico muito contente porque eu vejo lá o reloginho correndo, né? Um assiste um aqui, outro assiste um lá, outro assiste um lá. No final o reloginho corre, porque são várias pessoas assistindo lá no Facebook. Isso me anima bastante. E nós estamos aqui no canal 7 da TV Itapema, estamos no canal 11 na TV Guarujá, na NET. Nós estamos no canal 7, nós estamos no canal 20, no canal 7 aqui, no 8 e no 22 com reprises, e estamos também agora no canal 2 da NET, na Guaru TV. Muito legal, estamos aí espalhando o nosso programa para as pessoas que gostam de nos assistir. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, que eu já falei demais, para me ajudar a fazer o programa hoje, eu trouxe duas ilustres personalidades. Um casal 40, porque cada um vale 20, não é nem casal 20 mais, já é casal 40. Que muito me alegra com a sua presença. Obrigado por ter vindo, esse belíssimo jurista que é Carlos Nunes e a sua consorte, a doutora Simone Cosme. Bom dia aos dois. Bom dia. Consorte duas vezes, né? Consorte porque é o prenome que se dá ao casal e consorte por ter casado com um jurista tão brilhante. Bom dia, doutor Jonas Grebe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado a você de casa por nos receber de maneira tão acolhedora, sempre que a gente possa discutir as questões do dia a dia e a sociedade, a política da nossa região e política nacional também. Simone Cosme, que honra tê-la novamente aqui. Da última vez eu vim sozinha, o senhor não ficou tão feliz como hoje, mas estamos aqui o casal 40, muito feliz em ter o convite novamente, estou aqui conversando com vocês, podendo acrescentar aí as nossas ideias, informações e esclarecer aí os pontos controversos aí da nossa política, da nossa cidade, do país, que tem bastante assunto, né, para hoje. Sem dúvida nenhuma. Vou falar em direito, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, responda se quiser. Vocês trouxeram a carteira da OAB para o Guarujá? Sim. Eu vou trazer a minha agora. Vou trazer a minha agora em janeiro. Eu mudei, a minha carteira praticamente veio antes para a sessão aqui do Guarujá, porque eu já tinha a intenção de estar me inscrevendo na assistência judiciária aqui da cidade, e eu já... Na época nem era o Fred, o presidente era a Helenice, anterior. Sim. E aí na sequência houveram as eleições da primeira gestão agora do Fred, e ele está na segunda, que eu ajudei também a reelegê-lo. Ajudei na primeira, ajudei na segunda. E na época que eu fiz a transferência já conheci o Richard, já conheci aquele pessoal que é hoje da diretoria lá. Só gente boa? Só gente boa e venho atuando também. Essa OAB do Guarujá está de parabéns, tem trabalhado muito bem. Bastante. Eu só tenho uma bronca do Fred. Tem bastante evento insanável. Que o senhor não vai, viu, nos eventos da OAB, está precisando participar mais. Eu vou trazer a minha carteira para cá. Mas sim, mesmo. Mas deixa eu falar aqui da bronca inominável que eu tenho ao Fred. Ele não vem, imperdoável, né? Viu, senhor Frederico Grácia? Imperdoável o senhor não vir ao meu programa. Eu já tentei. Várias vezes eu convidei, ele disse que é muito cedo, que ele toma remédio para dormir, todo mundo sabe, né, que ele fez lá aquela operação no coração, que toma remédio para dormir, que é muito cedo. Eu vou marcar uma gravação para de noite, só para trazer o Fred aqui, porque
porque o Fred é muito importante para nós, com as suas ideias, com as suas posições claras. Ele não tem medo de cara feia, eu sou fã incondicional do Fred. Exatamente. E estou trazendo a minha carteira para cá. Os meus colegas de São Paulo estão ficando bravos com isso, porque eu tenho a minha atuação jurídica de muitos anos em São Paulo, mas eu hoje estou totalmente focado no Guarujá, mesmo mantendo o escritório em São Paulo, estou trazendo a minha carteira para cá. Faz muito bem. Estou confessando aqui de público, estou trazendo a minha carteira de advogado para cá. Faz muito bem, inclusive vai ser outra personalidade jurídica boa aí, para quem sabe tá entrando aí na presidência da OAB do Guarujá. Mas falando de OAB Nacional, tem decepcionado você? Você acha que está indo bem? Eu tenho tantas restrições às decisões que eles tomam. Idem. Eu sempre achei que a OAB de São Paulo, a OAB do Estado de São Paulo, ela sempre foi muito atuante, sempre, desde a época do Durso e depois, ela sempre, do Batoque, o meu tempo de faculdade, você lembra? Sim, claro. A década de 90, ela sempre foi muito atuante. Mas, em contrapartida, se você for olhar a nível federal, eu não vejo muita coisa sendo feita. Tem várias atitudes que a OAB podia ter se posicionado muito mais ferrenhamente. Esse evento que o Zé Dirceu, condenado, consegue uma carteira da OAB para trabalhar, e o condenador, o juiz condenador, que é o Joaquim Barbosa, lhe é negada uma carteira da OAB para trabalhar. Exatamente. Quer dizer, por uma OAB nacional que tem lado e lado ruim, lado sempre do bandido, nunca lado do cidadão. Essa OAB nacional que me envergonha. E eu escrevi isso para eles reiteradas vezes, e toda vez, doutor Carlos, que eu escrevo para a OAB Nacional, lá no site deles, criticando, eles me convidam para um evento, como se eu ainda fosse contribuir para eles, para fazer evento, para eles continuarem sendo do mal. O meu repúdio particular, ele emergiu em duas situações bem distintas. Primeiro foi na questão dos black blocs, quando começou a ocorrer todo aquele vandalismo, aquela destruição toda, e me aparecem em várias regiões do Brasil os advogados nomeados pela OAB para defender os caras praticamente de porta de cadeia, para retirar todos aqueles que foram apreendidos como uma oposição a uma manifestação, uma violência, um plantão que teria sido feito, para que fossem liberados. Isso, para mim, foi uma afronta ao nosso exercício da advocacia. Eu tenho uma tese, essa OAB Nacional está a serviço aí do Petrolão, do Mensalão, isso a gente sabe, porque eles estão sempre lá defendendo todo mundo lá. O governo federal, que é composto aí por 11 partidos, agora parece que são 9, né? Eram 11 na outra, serão, né? 11 agora a partir de janeiro, até agora são 9. E eles estão sempre ali, aqueles corruptos e tal, a OAB está sempre doida para defender, de algum motivo deve ter, até hoje ninguém me explicou. Ninguém eu falo isso porque eu tenho nome, SIC, RG, tenho OAB, tenho carteira, eu respondo pelo que eu falo, e a OAB Nacional é uma vergonha, na minha opinião, e nada me tira da cabeça que aqueles black box que saía quebrando tudo era mandado pelo governo, porque o povo começou a ir para a rua. Sim. E se eles mandam gente para quebrar as coisas, o povo é inibido de ir para a rua, porque o povo não gosta de bagunça, de quebrar. O povo quer fazer manifestação pacífica. Então o governo manda os caras quebrarem tudo para acabar com o movimento. A manifestação popular. Como conseguiram acabar com o movimento. Lógico. E a OAB Nacional defende isso. Eu não posso estar a favor da OAB Nacional. Com certeza. E a segunda oportunidade que eu falei aqui, dois momentos, inclusive, foi de um caso específico, logicamente eu não posso citar nomes e nem o caso do processo especificamente, do Conselho Federal aceitar um recurso de suspensão de um advogado que está sendo processado, executado, reteve os honorários, cerca de 140 mil, 200 mil reais, que não é pouco dinheiro, não é pouco dinheiro, ele recebeu a verba do acordo, reteve para si, não repassou para o cliente, e o Conselho Federal, que é o Conselho Nacional da OAB, está aceitando esse recurso e não renovou a suspensão até o trânsito em julgado dessa decisão. Quer dizer, o mínimo que se espera de um advogado é uma reputação ilibada no exercício da profissão. Agora, o Conselho tinha que melhorar a análise disso, os conselheiros da OAB tinham que melhorar essa análise. Doutor, quais são os dois requisitos para alguém ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter dois requisitos básicos. O senhor sabe quais são? A reputação ilibada, notório saber jurídico. Isso, duas, está aí. Duas. Notável ou notório saber jurídico e reputação ilibada. Me fala
o notório saber jurídico do Toffoli, Do que é ministro do Toffoli, Supremo. que nunca passou no Filho concurso do público. Toffoli. Qual é o Vai. seu notório saber jurídico? Ele vai responder, amigo do Zé Dirceu. Amigo do Zé Dirceu. Filho do Toffoli, advogado Gente, do PT. É essa advogado a ordem do dos PT advogados por do anos e Brasil. anos e anos. Essa é a ordem dos advogados do Brasil. E você não viu um ofício da OAB, uma Não. manifestação nacional da OAB em relação, assim, inclusive agora, a saída do ministro da Controladoria Geral da União, Se Jorge Reis. continuar do jeito que está, daqui a pouco o Fernandinho Beiramar vai estar indicando gente para compor os tribunais que ele será julgado. Cá entre nós, Jonas, e a torcida Não do fala que já Flamengo, está, não se já faz não isso. indicou. Não faz isso. Se já não indicou, Jonas. Como dizia o Jô Soares, tira o tubo. Se Tira o já tubo. não indicou. Mas o Sabe? pulso ainda pulsa. Sabe por que o pulso ainda Por que que o pulsa? pulso ainda Você pulsa? sabe. O que vai acontecer até quarta-feira? Fala pra mim. O Gilmar tem que se manifestar sobre as contas da Não, deixa quieto campanha. isso. Deixa E quieto isso. aí, Deixa você sabe quieto melhor isso, que porque eu. se Você você sabe não, melhor que se eu. você não cumpre a lei, se você comete um ato delitivo. O que é o ato delitivo? Né? É você cometer uma, prática do uma fato ação típico, antijurídica. O ato delitivo é você culpável. cometer uma ação antijurídica que seja culpável e que seja punível. Uhum. Ok? Tem punição? Tem. É contrário ao fato típico? É. Antijurídico? É. Aí, a presidente da República comete um ato desses e reúne o Congresso e muda Pra a mudar a lei. lei. Quer dizer, é como se eu desse um tiro em alguém, Pois é. falasse, agora você revoga o artigo 121, de homicídio. capte, você revoga do Código Penal porque eu não posso ser atingido pela lei. Nulla pena Depois- sine previa lege. Em latim a gente Nulo fala, não crime há não- pena sem, não há, Nulo há crime a- não- nulla nulla pena pena sine sine, lege. sine previa É lege. nulo o crime se Se a não pena... há uma lei prévia. Prévia Ou que- seja, ela quer modificar a lei para se beneficiar Mas posterior disso. ao ato, isso Pois não é. existe. Pois é, mas ela quer Ah, instituir fica isso. nulo o crime, porque é nula a pena sine lege. Quer dizer, não tem a pena prevista em lei, desde que ela mude a lei. Ela quer mudar Quer a lei. dizer, depois disso aí, nós vamos acreditar em quê? Mas eles Em são os quem? donos da E aí, bola, os né? donos da bola Eles são os entram no donos da Facebook da bola. gente e diz assim... Aí os donos da bola entram no meu Facebook e dizem assim, você está errado, É. porque não tem que ter superávit primário nenhum, tem que manter o desemprego baixo. Desemprego baixo? Aonde? Desemprego baixo. Hoje, só é considerado desempregado quem está procurando emprego. Antigamente, desempregado era quem não conseguia emprego. Agora, com o atual governo, é desempregado quem não está procurando emprego. Sabe por que a pessoa não está procurando Porque emprego? tem Bolsa Porque ela não Família. tem, não, é porque ela não tem dinheiro para o ônibus. É porque ela não tem Sem contar dinheiro o para o Bolsa lanche. Família. É porque ela já foi em 300 lugares e ninguém abriu uma porta para ela. Ela não procura mais Já emprego. desistiu. Porque os Nós empresários não temos têm muito. estímulo para gerar emprego. Nenhum estímulo. Não Aliás, a tem. produção do Brasil está acabando. O que nós temos que melhorar nesse país é justamente isso, dar estímulo aos empresários para gerar emprego, a diminuição da carga tributária, que ninguém mexe nessa questão da carga tributária, e os empresários não conseguem gerar emprego. Se não consegue gerar emprego, o povo vai ficar sem emprego. Hoje pela manhã, depois de muitos anos, eu tenho 47 anos, depois de muitos anos, hoje eu vi, agora de manhã, Nossa, o um senhor formou em que analista ano? com 47 anos, 67. Não, 47 anos, só formou em 1957. 91. Não, foi em 1991. Tenho Ah, não é 22 de- anos de profissão. Ah, não é 47 de advocacia. Não, tenho 47 bom. anos O senhor me assustou de idade, agora. de Ah, natalidade. bom. Eu estou falando de Eu advocacia, tenho você tem 22, 47 eu tenho anos? 22 anos de advocacia e agora, depois de todo esse período, desde a época do Fernando Henrique, nós melhoramos, saímos de inflação de tudo. Hoje pela manhã eu ouvi um comentarista falar, cuidado com as compras desse final de ano. Você vai ter muitas contas para pagar agora no começo de ano, algumas não são parceladas, outras podem até ser parceladas. Cuidado com a recessão que nós estamos vivendo. Exceção que nós estamos Um Ué, analista mas na campanha não econômico... falou que tinha acabado com o Pois é. desemprego, A acabado com a Dilma pobreza, vive acabado no com a país miséria, das dado 6 milhões de maravilhas. casas? Eu nunca vi uma presidente que acaba de assumir a Petrobras, Eletrobras, Correio, toda essa questão envolvendo todas as estatais, o ministro da Controladoria Geral da União simplesmente se afasta agora, pede exoneração porque ele falou que tem nojo do que ele está vivendo, ou seja, o cidadão, o único cidadão, o principal cidadão que controla as contas das estatais, pede exoneração, Jorge Reis, pediu agora, ontem à noite, Sim, eu às vi, 10 e eu vi a pouco da entrevista noite, dele, inclusive. ou seja, e a presidente não se manifesta. Agora, antes de ir para o intervalo, eu vou te fazer uma pergunta, mas não me responda. Nós vamos Não. para o comercial, depois você me responde. É o seguinte, no último debate,
que nós estávamos assistindo na televisão, a presidente da República disse que se o Nércio da Capitinga, lá, o Aércio da Capitinga, tivesse ganho a eleição, se o Aércio da Capitinga ganhasse a eleição, que ele ia colocar um banqueiro para cuidar da economia. Exatamente. Se o banqueiro entrasse para cuidar da economia, nós teríamos o fim dos programas sociais, a comida sumiria do prato do brasileiro. Tinha até um comercial que o cara estava comendo, a comida sumia de repente, um comercial muito chocante, feito lá pelo João Santana, prato cheio lá, o cara ia meter o garfo, sumia a comida. Então a comida ia sumir do prato do brasileiro, os programas sociais seriam acabados e o Brasil seria destruído. Ela falou isso no último debate, depois ela falou na televisão, no horário gratuito, ela falou isso várias vezes e tal. Muito bem. Agora ela colocou um banqueiro para cuidar da economia. Ela vai acabar com o Brasil, acabar com o problema social e vai sumir o prato da comida do brasileiro? Quer dizer, ela disse que se botasse um banqueiro ia acontecer isso. E ela pôs um banqueiro. Vai acontecer isso? Vamos ao breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. O senhor entendeu, doutor, o que eu coloquei? Sim, Ela claro. disse que se o outro ganhasse, ia colocar um banqueiro. E o banqueiro ia fazer sumir a comida do prato do povo, ia acabar com os projetos sociais e ia destruir o Brasil. Ela falou isso claramente. E ela colocou um banqueiro. Doutor Carlos Nunes, me ajuda. Como a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, verificou que deu um tiro no próprio pé, não tomando a frente, sequer tomando a frente e ainda com a cara de pau de falar que ia lutar contra a impunidade, deixando emergir todo esse problema da Petrobras, de todas as estatais que nós verificamos, e agora se depreendendo com uma situação, se debatendo com uma situação que está afundando realmente o país, que vai afundar se continuar desse jeito, colocando agora um banqueiro como ministro do Banco Central, no caso, para coordenar o Banco Central, com toda uma filosofia que foi dada justamente pela oposição, talvez ela venha agora tentar resgatar... Ela não apresentou plano de governo. Ou tentar se curar justamente desse tiro no pé dela, para até governar, até com o plano de governo do Aécio, do PSDB. Porque o que ela vai tentar é resgatar o estrago que ela fez. Senão ela vai tomar mais na cabeça se não houver o impeachment. Quando acabou a inflação. O que tanto eles criticam, porque o que tanto eles negam, isso que e o acontece. que tanto eles negaram em todas as redes sociais. Que eles falavam que no condições de governo governar, eles têm que copiar alguém. Não melhorou. Eles Mas não você sabem, eles não têm lembra? conhecimento para governar, tem que copiar alguém. Mas eles são ferrenhos em falar nas campanhas, durante a campanha, no Facebook, muitas amizades perdidas, porque eles falavam que não foi o PSDB, não foi o Fernando Henrique, piada, mas não perco a piada, não. que melhorou com o Plano Real, nem que foi o Fernando Henrique que começou o Bolsa Família lá atrás. Eles eram totalmente contrários e falavam que não. Só que eles vão usar agora a metodologia Sabe quem assinou a lei Sabe quem assinou a lei do Bolsa Família? Não me recordo. Eu sei quem assinou a lei do Bolsa Família, não foi o Fernando Henrique, não foi o Aércio da Capitinga, não foi o Lula. PMDB, não foi? Não foi o Lula. Quem assinou, aliás, Google, socorra aí todos que tiverem dúvidas, quem tiver dúvida, corra para o Google. Quem assinou a lei do Bolsa Família, não que isso aí foi uma junção de outros projetos sociais e tal, informou. Agora, quem assinou o termo lá na Bolsa Família, está lá no Google, saiu no Diário Oficial, a assinatura de José Alencar. José Alencar. Ele era vice-presidente da República, assumiu como presidente em exercício. Ele é quem assinou. Empresário. Ele é, aliás, um empresário, né, que o PT tanto critica. Ele assinou a lei do Bolsa Família, está no Google, está no Diário Oficial, é só buscar lá que vocês vão encontrar. Eu tive a curiosidade de todo mundo discutindo Bolsa Família. Quem foi que fez esse negócio aí? Eu fui buscar e dou aqui como informação, e você que não acreditar, vá ao Google e veja que quem fez foi José Alencar, quando exerceu o presidente da República, o cargo de presidente da República por 15 dias, numa ausência do Lula, né, naquelas grandes viagens que ele fazia para o exterior. E digo mais, foi muito repreendido pelo chefe.
Porque aí você vai buscar as notícias, você vê o dia que ele assinou, e aí você vai no Google buscar a Folha, buscar o Estadão, buscar o Diário do Nordeste, você vai buscar o Correio Brasiliense, e você vai descobrir que ele foi muito criticado pelo governo por ter assinado, na ausência do Lula, ter assinado o Bolsa Família. Uma curiosidade, eles queriam Não, justamente... porque isso nasceu já lá no governo do Fernando Sim, Henrique. e foi assinado Essa pelo ideia, Zé essa Alencar e ele Mas foi é que o Lula criticado. queria pegar o brilho Então. dessa assinatura. Será? Ou será que ele era contra? Acho que era contra. Olha, era você tem- contra. São Doutor duas Carlos, posições. Doutor Carlos, eu penso assim. Você acho veja, que era o contra. Brasil vinha de uma ditadura militar. De um governo militar, uma ditadura militar, o Brasil vinha e tal. Vamos democratizar o Brasil. Vamos. Fizeram aquele colégio eleitoral para que não se elegesse um militar, fez todo um movimento de diretas já, o Tancredo foi para a praça, levantaram a mão dele, aquele negócio todo e tal. Chegou na hora de você falar assim, é um militar ou é o Tancredo? Todos os partidos políticos que não eram da base do governo militar assinaram a moção para que o Tancredo fosse o presidente. Qual o único partido que proibiu os deputados de votarem? PT. O PT. 2 deputados do PT votaram para que houvesse democracia no Brasil. Ayrton Soares e Ruth Escobar, não, a Beth Mendes, atriz da Globo. Os 2 foram sumariamente expulsos do PT porque assinaram para que o Brasil tivesse democracia. Vamos mais além. A Constituição. O PT não assinou a Constituição Cidadã de 88. Vamos mais além. Vamos caminhando na história. Fernando Collor de Mello foi cassado porque foi comprado uma Elba, que hoje custaria 20 mil reais, em nome dele, com dinheiro público. Cassado, sumariamente, bandido. Assinar a compra de Passadina por 1 bilhão, 250 milhões Nada de dólares não é acontece. crime, Não é mas nada. uma Elba caçam o presidente da República. Muito bem, caçaram o presidente da República. Tem que se fazer um governo de coalizão para levar o Brasil até a próxima eleição, porque se pensar bem, faziam 7 anos que tinha acabado o governo militar, o risco era iminente de volta. Então tinha que ser feito um governo de coalizão para chegar até o próximo presidente. Todos os partidos se reuniram para fazer esse governo de coalição, menos o PT. A Luísa Erundina, que acabava de sair do governo de São Paulo com um ótimo governo municipal, Saiu do PT. não, ela aceitou fazer parte do governo de coalizão para levar o Brasil democraticamente até a próxima eleição e foi expulsa do PT. Rompeu com Então, o PT. tudo, o plano real, o PT foi contra radicalmente. A inflação era de 80% ao mês e todos os deputados do PT votaram contra a aprovação do plano É a real. história que mostra Então, que democracia e PT não andam juntas. Se Democracia e você PT pegar a não andam história juntas. do Brasil, você vai ver que todos os momentos importantes do Brasil, o PT foi contra. Ou eu sou velho maluco e Eles estou são falando contra. bobagem e vocês vão me desmentir, ou alguma coisa está errada. Sempre eles foram contra a democratização em 86. Quem votou foi expulso. Está aí o Ayrton Soares, comentarista da TV Cultura. Está aí a Beth Mendes, trabalhando na Rede Globo, que contam a história. Não preciso eu contar. Nós tivemos o governo de coalição, que a Erundina foi participar para salvar o Brasil de uma volta da ditadura, foi expulsa do partido. Votaram contra a Constituição, votaram contra o Plano Real. Como é que essa gente pode governar o Brasil de forma decente? A história Não fala pode. por mas si. a A própria história saída- fala Ou por eu si. sou maluco. A Só se própria- eu sou maluco, aí me interna. A própria saída da Marina Silva do PT também. Não, mas aí são outros casos Mas políticos. também Eu estou falando não em termos pode- nacional. não pode Doutora Simone, diferenciar não, dos eu estou pensamentos falando em deles. termos não pode bater de contra os política de pensamentos avanços deles. nacionais, que o PT sempre esteve fora e sempre foi contra. O que o PT está dentro, que nós vemos hoje, é a questão da Petrobras. Porque o seu Paulo Roberto da Costa, que foi indicado pelo PP, pelo partido do Paulo Maluf, né, por Carlos Dornelles, aquele pessoal que foi indicado pelo PP, ele foi recusado na Câmara dos Deputados. Busquem os anais da Câmara. Ele foi recusado. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, busquem os anais da Câmara, foi pessoalmente à Câmara Federal, reuniu o Conselho dos Líderes e exigiu a nomeação do Paulo Roberto da Costa. Ué, se eu estou falando bobagem, me interna. Exigiu que ele fosse nomeado como diretor da Petrobras. E ele diz que esse 1 bilhão 250 milhões de dólares que foi dado para comprar uma sucata lá em Pasadena, nos Estados Unidos, no Texas, que o dinheiro nunca chegou ao comprador. Está lá declarado, está aí nas páginas da revista Veja. Ele declarando que esse dinheiro nunca chegou ao comprador. Ou seja, nós estamos vendo ao que a vendedor, história... perdão, esse dinheiro nunca chegou ao vendedor. A gente está vendo que a história fala por si. A história fala por Todos si. os fatos estão convergindo Agora, para você isso. tem que ter coragem de buscar a história, né? Que é o que eu faço 24 horas por dia. Eu sempre estou buscando história. Leiam a história. Descubram.
quem é que gosta do Brasil e quem é que não gosta. E o senhor falou no começo mas eles têm 11 partidos junto com eles no governo. Tem 11 partidos. Dá uma olhada quem são os partidos, vai ver a história corrupta dessas pessoas que fazem parte. Mas aí é que está a nossa batalha, o nosso orgulho de ser advogado. Aí é que entra a batalha que eu falei para o senhor. Como é que está a OAB Nacional? Com todo esse imbróglio que aconteceu, ela faz parte disso. Com tudo isso que aconteceu, você não vê um ofício da OAB, você não vê uma manifestação da OAB, você não vê reunião nacional da OAB para repudiar esses atos, você não vê absolutamente nada. Cadê a Procuradoria-Geral da União? Por que a OAB não provoca a Procuradoria-Geral da União contra esses desmandos todos da Petrobras, do Correio, das estatais todas que estão acontecendo? Você não vê a OAB se mexendo. Por quê? Não, a OAB Nacional em compensação, acabou. naquela época da ditadura, que nós tivemos aquele ocorrido no Rio de Janeiro, daquela bomba, a OAB estava sempre atuante. Você lembra? No Rio Centro. Quem viveu aquela época de ditadura, do começo da década de 80, a OAB estava muito atuante. É inegável. E a OAB estava lutando pela democracia. Só que agora parece que estacionou. É inegável que a OAB tem grandes serviços prestados à nação. Isso é inegável. A OAB tem grandes serviços prestados à nação. A diretoria nacional da OAB hoje envergonha a OAB e a diretoria da OAB hoje não me representa. Não me representa. Eu tenho orgulho de viver numa cidade, que também me envergonhava. Em 2007, foi considerado pela Transparência Brasil e saiu na primeira página da Folha de São Paulo, para quem quiser eu tenho a Folha, que o Guarujá era a cidade mais corrupta do estado de São Paulo e a quinta mais corrupta do Brasil. Em janeiro de 2009, a prefeita Maria Antonieta de Brito assume a cidade. Eu não estou dizendo que ela é perfeita, é claro que ela tem defeitos, ela é ser humano, ela acerta, ela erra, ela acerta mais que erra, mas hoje o Guarujá não está na lista de cidades corruptas. O Guarujá hoje não tem mensalinha, não tem aquelas falcatruas que já teve muitos e muitos anos atrás. Hoje o Guarujá está moralizado. Tem problemas? Tem. Todas as cidades do Brasil têm problemas. Mas hoje você tem orgulho de dizer que tem aqui gente honesta governando a cidade. Tem erros? Claro que tem. Sou o primeiro a dar a mão à palmatória que tem erros. Todo lugar que tem gente, que tem ser humano, tem erros. Mas nós moralizamos a nossa cidade. Isso tem que ser feito a nível Brasil. Nós temos que moralizar o Brasil. Eu não falo nem de partido político, que são 11 partidos no governo. Eu não falo nem de pessoas, porque pessoas erram. Eu já errei muito na minha vida. Todo mundo erra. Aquele que nunca errou, tem até aquela piadinha do português, né? Que Cristo diz, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra, o português atira e acerta. Né? O cara fala, mas, ô Manuel, você nunca errou? Ele falou, dessa distância não. Né? Errei de mais longe, dessa distância não. É a piadinha. Mas todo mundo, de um jeito ou de outro, um dia erra. E o que eu quero dizer é o seguinte, aqui no Guarujá nós moralizamos. Por que não podemos moralizar o Brasil? Por que não podemos moralizar o estado de São Paulo, que também tem aí seus problemas com seus cartéis? Aliás, cartéis, que eu quero dizer que existe em tudo quanto é canto do Brasil. Que essa lei de licitação nossa, que diz que 3 empresas, no mínimo, têm que apresentar uma proposta, é claro que 3... Você tem um processo de 1 bilhão. 1 bilhão dá para 1? Dá. Dá para 2? Dá. Dá para 3? Dá para 10? Dá. Os caras combinam em 10. Oh, mas, gente, a lei é que está errada. A lei de licitação é que está errada. E não só isso, a lei de licitação está errada. Olha, eu estou envergonhado hoje aqui porque eu trouxe 2 brilhantes convidados e só eu que estou falando. Para de falar, seu Jonas. Deixa eu falar um pouquinho. Fala. Na época da campanha presidencial, os médicos se posicionaram contra esse governo que está aí, contra a reeleição. Se posicionaram nas redes sociais, na rua, saíram na rua contra os mais médicos, contra toda essa culpa que ela jogou em cima dos médicos pelo problema da saúde no Brasil inteiro. E não é culpa de médico, é culpa do aparelhamento, é culpa da falta de dinheiro, de estrutura que ela dá. A OAB não falou nada. Eu comecei nas redes sociais, outros amigos advogados, ninguém fez nada. A OAB não fez como o CRM. Médico, olha, eu advogo então, na Escola Paulista de Medicina. Eu advogo na Escola Paulista de Medicina, não é segredo para ninguém, lá o Dr. Beni Schmidt. Um abraço, Dr. Beni, grande abraço, santista, Dr. Beni, maior médico desse país, né? Mais importante médico neurologista desse país. E eu advogo lá, porque ele me colocou para advogar lá, eu tenho ajudado os médicos no CRM nas suas questões. E vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração, médico não é uma categoria bem vista pela população, pelo que criaram ao redor dos médicos. Porque a Dilma criou essa situação. Nos últimos 100 anos. Não é agora, 100 anos que se trabalha com o médico. Aqui, ó, nosso tempo acabou. Mas emergiu. O nosso tempo acabou, nós vamos falar. Mas, infelizmente,
não é agora, há muitos anos que Não, se vem, mas na porque última década foi o demais. médico é caro e é caro porque ser médico é difícil. Lógico. E o serviço público Eu de saúde é sei, né? ruim porque o médico acha que está lá fazendo um favor. Já trouxe aqui grandes médicos que contaram essa história, que fizeram uma defesa brilhante, e eu quero trazer mais médicos Mas se aqui você quiser uma para falar. médica Eu quero. recém-formada que está Eu nos quero. plantões da vida sem aparelhamento, tem Eu minha quero. filha para Eu você quero. entrevistar. Ela pode falar Mas do agora você vai ficar um recém-formado. pouquinho quietinho, eu também já falei demais, o doutor Carlos. Carlos vai se despedir. Ele falou bastante. Eu falei bastante. Muito obrigado por você nos receber mais uma vez em casa. Muito obrigado, doutor Jonas, pela oportunidade, estreando essa bancada maravilhosa, esses estúdios, essas dependências maravilhosas aqui. Foi um prazer conversar com vocês novamente. Muito obrigado e voltamos em outra oportunidade. Doutora Simone Cosme. Posso falar um pouquinho? Eu só vou falar tchau. Dizem que mulher fala demais, né? Não, No ele- fim, hoje ele- quem falou fui eu. Pois é, tá vendo? Pagou a língua hoje. Mas então só vou falar assim, boa noite. Prazer a todos, que Deus abençoe a nós, a sua família, a nossa cidade, o nosso país. Amém. Compromisso, antes do Natal, voltar os dois aqui para a gente Será um terminar esses prazer. assuntos. Claro. Será um Combinado? prazer. Será um prazer. Uma honra muito grande receber aqui doutor Carlos Nunes, doutora Simone Cosme, e mais feliz ainda porque eu tenho aqui dentro do meu estúdio o meu amigo, a pessoa que eu admiro, que eu amo de coração. Se eu fosse ter mais um filho, eu adotaria o Tiago Bruni. Nossa. Esse cara é gente fina demais. Obrigado por estar aqui, Tiago. Deus te abençoe muito. Dá um beijão na Ada. Eu sei que você dá beijão nela sempre, mas dá mais um por mim, que é uma pessoa maravilhosa também, que está aí te acompanhando pela vida. E que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê